Elas foram fonte de alimento dos primeiros habitantes do Brasil, os índios. Fazem parte da cultura brasileira, na música, na poesia. Seu mel é o mais consumido na Amazônia e muito popular no Nordeste. São fundamentais para a preservação do meio ambiente por sua capacidade polinizadora. Podem ser criadas racionalmente para a conservação e também para a produção comercial de mel. Elas são as abelhas nativas do Brasil, Eimba Coaí. As abelhas mais conhecidas no Brasil não são as nativas do nosso território. São as abelhas da espécie Apis mellifera, conhecidas como abelhas melíferas europeias ou africanizadas, introduzidas no Brasil para serem criadas visando a produção comercial de mel. Nem todos conhecem as nossas abelhas nativas, como a jataí, uma das menores abelhas nativas brasileiras, que não tem ferrão e produz um mel delicioso. Ou a uruçu, uma espécie cuja técnica de criação, como no caso da jataí, está em boa parte desenvolvida. É produtora de um mel que tem grande aceitação de mercado e alcança altos preços. Existem algumas diferenças entre as abelhas brasileiras e as europeias e africanas. Todas são da mesma família, Apidae, mas pertencem a subtribos diferentes. Apina, no caso das abelhas com ferrão, e meliponina, no caso das abelhas sem ferrão. Além de terem ferrão atrofiado, o que as impossibilita de ferroar, as abelhas nativas do Brasil constroem seus favos de cria horizontalmente, enquanto os favos das apis são verticais. Elas armazenam mel e pólen em potes e não em favos. Somente em anos recentes é que foram iniciadas pesquisas sobre as técnicas de criação das nossas abelhas nativas, visando a produção comercial de mel, a meliponicultura. Enquanto as técnicas básicas de criação das abelhas Apis mellifera foram estabelecidas há mais de 100 anos, tendo sido adaptadas às condições ambientais do nosso país no século passado. Por tudo isso, com o objetivo de difundir a meliponicultura, este videocurso apresenta estudos sobre a biologia dos meliponíneos, as características do mel produzido por eles, os principais modelos de colmeias, como são estruturados os meliponários, como obter enxames, qual o manejo adequado para a produção de mel, como multiplicar enxames e expandir o meliponário, e como fazer a colheita e conservação do mel. Um videocurso produzido em parceria com a UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma instituição que vem desenvolvendo pesquisas sobre as abelhas brasileiras. Sediada em Vitória da Conquista, conta com outras 2 unidades fora de sede, em sua região de influência. No campus de Jequié, onde funciona o curso de graduação em Biologia, a professora Ana Maria Waldsmith, coordenadora técnica deste videocurso, trabalha em pesquisas sobre a biologia e genética das abelhas indígenas sem ferrão. A criação comercial dessas abelhas ainda é incipiente no Brasil. Há poucas décadas realmente que começaram a surgir pesquisadores que voltaram realmente seus trabalhos em termos de manejo das colmeias. Por causa do número muito grande de espécies de abelhas sem ferrão que existem no Brasil, e cada espécie tem a estrutura, a arquitetura do ninho diferente, né? Nós temos hoje no Brasil nas Américas, mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. E cada uma tem sua arquitetura do ninho, locais de nidificação diferentes. Então, o manejo dessas abelhas é bastante diferenciado. E hoje ainda
As pessoas criam essas abelhas por hobby, né? As mantêm em apartamentos, elas são criadas em sítios, fazendas, sempre próximas às sedes. Agora, se for uma criação comercial, aí sim o indivíduo tem que se preocupar mais com relação ao manejo dessas abelhas e fazer cursos, né, exatamente para aprender a trabalhar com elas e sempre visando o objetivo. Se o objetivo for produção de mel, então ele tem que criar essas abelhas em uma colônia adequada para a produção de mel. Se for pólen, idem, né? Então depende muito do objetivo, do porquê que aquele indivíduo, do porquê que aquela pessoa está criando aquela espécie de abelha, né? E qualquer pessoa pode criá-las. O manuseio é fácil, agora tem que entender um pouco sobre a biologia para você não levar aquela colônia à morte. Em Vitória da Conquista, o professor Paulo Sérgio Cavalcante Costa é um especialista em apicultura que valoriza as abelhas indígenas sem ferrão. As abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão são as verdadeiras nossas abelhas nativas. Essas abelhas já existiam no continente americano, e principalmente na América do Sul, antes da chegada das abelhas com ferrão, lá pelos anos de 1842. Então, verdadeiramente, as nossas abelhas. Essas abelhas são abelhas que não produzem tanto quanto as abelhas com ferrão ou as abelhas do gênero Apis. No entanto, elas têm o potencial grande de polinização, que no caso é a preservação da natureza propriamente dita, preservação das plantas, e também tem um potencial comercial do seu produto, do seu mel. O seu mel é um pouco diferenciado do mel das abelhas Apis por ser um mel mais fluido, um mel que não tem um conteúdo adocicado tanto quanto o mel da Apis, e é um mel que é vendido por 3, 4, 5 vezes mais o preço do que é vendido o preço do mel da Apis. Então tem um potencial comercial, tem um potencial de preservação. No entanto, essas abelhas têm sido bastante prejudicadas por serem abelhas que não possuem um sistema de proteção como o das abelhas Apis, através do ferrão, e por isso mesmo são abelhas fáceis de serem predadas. E com os desmatamentos e com os predadores, os furadores de abelha, essas abelhas têm sido exterminadas de várias regiões do Brasil. Daí a importância de chamarmos a atenção sobre a preservação dessas abelhas, tanto na criação comercial, em meliponários, quanto na preservação dessas abelhas no seu habitat natural. Participa também deste videocurso, como convidado especial, o agrônomo, pesquisador e experiente meliponicultor Rogério Marcos de Oliveira Alves, do Meliponário Eimbaquaí, que tem aperfeiçoado e difundido as práticas de criação das abelhas nativas em todo o Brasil.